Glória a Deus por essa manhã abençoada. Coisa boa que a gente tem liberdade para falar e ouvir a palavra de Deus sem repressão, não é não, gente? A gente tem que ser muito grato por isso, não é? A gente vê o vídeo ali que passou sobre a Venezuela e eu fico pensando, esse projeto era para nós também. Essa era a intenção para fazer aqui. Deus tem nos livrado disso. A gente tem que continuar orando muito, né? E lembrar que ano que vem é ano de eleição. Então, vamos abrir os ouvidos, os olhos, vamos tomar consciência do que está acontecendo, para a gente poder não esperar isso acontecer aqui, para depois a gente ter que clamar, né? Então, vamos clamar para não acontecer. Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Aproveitar bem o tempo aqui. Tiago, capítulo 3, versículo 2 e depois o versículo 10. Tiago 3, 2 e 10. Quem encontrou, diga amém. Diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é varão perfeito e poderoso para refrear também todo o corpo. Versículo 10, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada. Derrama agora a tua unção sobre nossas vidas. Que a tua palavra nos transforme segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguém aqui acredita que Jesus vai voltar? Quando eu penso nisso, eu lembro de uma história de uma amiga, de um lugarzinho lá depois de Niterói, lá no estado do Rio. Ela um dia recebeu uma profeta na casa dela e essa mulher de Deus disse para ela assim: se prepara, porque Deus mandou falar para você que vai te levar para os Estados Unidos e você vai pregar lá 30 dias. Era uma missionária muito simples, muito humilde, nunca tinha saído da cidade dela. E aí ela ficou impactada com aquela notícia. E a primeira coisa que ela fez, ela procurou tirar os documentos, tirou o passaporte, pegou uma mala enorme, pegou as roupas dela melhor que ela tinha, guardou na mala, pediu roupa emprestada, conversou com pessoas que pudessem cuidar da casa dela durante 30 dias. Ela se preparou por causa daquela palavra. A mala ficou 2 meses na casa dela, na sala. As pessoas chegavam, os amigos chegavam e falavam assim: para que essa mala? Ela falou: vou para os States. Aí falava assim: menina, você não tem dinheiro nem para ir para Cabo Frio, você vai para os States de que jeito? Ela falou assim: meu pai me convidou e quem convida paga a conta. E ela ficou com aquela mala ali. 2 meses depois, apareceu um cara de manhã na porta da casa dela, um empresário, um carrão bacana. Buzinou e falou assim: eu preciso falar com a dona fulana de tal. Ela falou: sou eu. Aí ele falou: querida, não me pergunte por quê, porque eu não entendi. A única coisa que eu estou fazendo aqui é obedecer. Essa noite eu tive um sonho, Deus me deu o seu endereço, o seu nome e mandou entregar esse envelope. Agora pergunta para Deus para que serve. Entregou o envelope, tinha os dólares que ela precisava para ir para os Estados Unidos para comprar a passagem dela. Ela foi e ministrou 30 dias. Sabe o que essa história me faz pensar? Isso é acreditar. A gente fala: Jesus vai voltar, eu creio. Quem crê se prepara. Ela acreditou na palavra e se preparou para a viagem. Nós cremos que Jesus vai voltar e a gente vai com ele? Nós cremos nisso? Então a gente tem que se preparar para a viagem. E a preparação é aqui, ó. É a nossa mudança. Quem crê nessa palavra está cuidando de mudança interior. Está mudando de vida. Quem crê que Jesus vai voltar está fazendo alguma coisa para se preparar para a hora que Jesus voltar, está tudo prontinho. A nossa transformação é o nosso documento, é a nossa mala. Amém, querido? E hoje eu quero falar com você a respeito do nosso falar como crente. A gente precisa não só vir para a igreja, a gente precisa conhecer a palavra. Eu quero fazer a vontade de Deus e você também, não é verdade? A primeira coisa que a gente precisa é saber que a vontade de Deus está escrita aqui. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Crente que não lê a Bíblia não é crente. A gente tem que ler a Bíblia, querido.
É aqui que está a vontade de Deus. Às vezes a gente levanta de manhã e tem milhares de coisas para fazer. Quanto mais coisa que você tem, quanto mais coisas você tem para fazer, quanto mais compromisso, quanto mais coisas sérias, decisões sérias você tem que tomar, mais você tem que ler. Porque a garantia que a decisão que você vai tomar é verdadeira, porque está escrita a resposta aqui. Quantas vezes você acorda de manhã, lê uma coisa aqui, durante o dia você vai lembrar dessa palavra, meu Deus, a resposta já veio antes do problema. A gente tem que criar o hábito de ler a Bíblia. Aqui que está a vontade de Deus. Senão a gente vai ser enganado. Tem muita mentira rondando pelo mundo. E se a gente não conhece a vontade de Deus, a gente vai ser enganado. Então vamos aprender. E a gente vem para a igreja, não é para marcar o ponto, de chegar com a cadernetinha no céu e falar, Senhor, aqui, ó, tinha direito de quantas faltas? Eu nem ocupei todas as faltas. Tá aqui, fiquei presente. Não é? Mas não basta a presença, é importante a transformação. Então eu quero falar hoje com você um pouquinho a respeito do que está escrito aqui em Tiago 3:2, depois você lê o texto todo em casa, que você vai ver como ele se esforça para a gente entender que a palavra tem poder. Como ele se esforça para a gente prestar atenção no nosso viver como cristão, tem que ser coerente. O cristão é aquele que segue Jesus Cristo. Mas não é só aquele que vem para a igreja, é aquele que vive dentro do propósito de Jesus. Dentro daquilo que Jesus ensinou. Eu não posso vir para a igreja domingo e aqui me emocionar com o louvor, me impactar com a palavra e depois eu saio daqui e vivo do meu jeito. Não, eu tenho que viver do jeito de Deus. A vontade tem que ser a dele. Amém, gente? Então eu queria falar com você sobre como é o falar que a Bíblia nos ensina. Quem aqui crê que a palavra tem poder? A gente crê que ela tem poder, mas não sabe poder de quê? Poder de quê? Eu quero falar com você sobre esse poder. Primeiro, a palavra tem o poder de mudar as emoções da gente. Está escrito lá no livro de Isaías, o Senhor nos deu a língua do instruído para que eu saiba sustentar com uma palavra aquele que está cansado. O que é isso? Sustentar o que está cansado. É o poder que a palavra tem de mudar as emoções da gente. Pensa num dia onde você estava triste, cabisbaixo, desanimado, ou deprimido, ou aborrecido, ou irado, ou qualquer sentimento que você estava pesando no seu coração, e você conversou com alguém, e a palavra daquela pessoa mudou aquele sentimento. Quem já passou por isso? É o que a Bíblia diz. É a palavra mudando as emoções. Se a gente sabe que a palavra tem esse poder, por que a gente não usa isso conscientemente? Se você sai de casa, se você deixa, seu marido sai de casa, sua esposa, seus filhos, qualquer situação, e ele sai com uma palavra abençoada, o dia dele vai ser diferente. Então, quando a sua esposa sair, quando seu marido sair, quando seu filho sair, deixa eles saírem com uma palavra abençoada dita da sua boca. Amém, querido? Porque ele já vai com a força do significado daquela palavra. Mas, infelizmente, a gente esquece desse poder e a gente lança uma palavra depressiva, a gente lança uma palavra que tira a força. E você fala uma coisa que magoa. E aquela palavra vai mudar o sentimento dele no dia. Então, se a palavra muda as emoções, eu preciso usar isso conscientemente. Quantas vezes a gente chega no trabalho e tem um ou outro que está diferente aquele dia? Usa essa palavra abençoada para mudar a emoção de quem você está percebendo. José percebeu que 2 presos num determinado dia estavam mais tristes. É estranho, né? Um cara perceber que 2 prisioneiros estão tristes. Alguém fica feliz preso? Eu acho que não. Mas ele percebeu que naquele dia a tristeza era diferente, porque ele observava. Então vamos prestar atenção nas pessoas, porque nós temos uma palavra muito poderosa. Nós conhecemos uma mensagem que muda o emocional das pessoas. Então vamos usar essa palavra. Amém, querido? A gente é instrumento de Deus aqui. A gente tem que fazer diferença no trabalho, em casa, na vizinhança, na igreja, onde a gente estiver. A nossa palavra, a palavra que Deus nos ensinou, é uma palavra poderosa. Vamos usar para abençoar pessoas.
Amém? Mas a Bíblia também diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Se a vida e a morte estão no poder da língua, significa que a palavra não só muda as emoções, mas ela muda o físico. Porque se a palavra gera vida e gera morte, ela atua no físico da gente. E aí, quando eu li isso, eu achei que isso já era força de expressão, que isso era uma linguagem figurada. Porque não podia a palavra matar. Como se ela não é uma coisa física? Como é que ela atua no corpo? Aí eu li um livro de um médico americano que contou uma experiência que impactou a vida dele. Ele disse que tinha um paciente em fase terminal de câncer. Esse paciente tinha 60 anos e estava sozinho internado dentro de um hospital há meses, morrendo cada dia um pouquinho mais. A família era pobre, não podia ninguém ficar com ele, porque tinha que ficar hospedado em algum hotel, eles não tinham condição financeira. Uma vez por mês, alguém ia visitar esse paciente. Segundo o prognóstico do médico, ele só tinha 30 dias de vida. Então, aquele paciente ia passar um mês inteiro sozinho para morrer. O médico achou que seria mais justo deixar aquele homem embora para casa, sabendo que não ia ter recurso nenhum para ele na cidade dele, e que ele ia morrer em 10 dias no máximo. Mas ia ser 10 dias em companhia das pessoas que ele amava. Ele achou que seria mais humano isso. Chamou o filho daquele senhor, reuniu no quarto com ele e falou assim: meu filho, leva o seu pai para casa. Eu fiz por ele tudo o que tinha que ser feito. Não tem mais nada a fazer. O paciente, muito humilde, falou assim: doutor, na minha cidade não tem quimioterapia, radioterapia e fisioterapia. Eu faço tudo isso aqui. Como é que eu vou fazer? Ele falou: nós vamos dispensar, porque não tem mais nada a fazer pelo senhor. Foi embora. Um ano depois, aquele paciente ligou para o médico: doutor, eu não sou igual aos outros, não. As pessoas procuram o médico quando está ruim, está precisando de ajuda. Recebe a ajuda do médico, some e acha que ele não existe mais. Não, vou lembrar do senhor a vida inteira. E vou ligar para o senhor todo ano para dar notícias minhas. O médico ficou impactado com a voz daquele homem e começou a conversar e falou assim: deixa eu enrolar aqui para ver se eu não estou falando com ninguém do além, né? E aí ficou conversando e viu que era o homem mesmo. E aí no final, ele falou assim: estou muito feliz de o senhor ter me ligado. Agora eu vou te perguntar só uma coisinha. Durante esse ano, o senhor teve sintoma de alguma coisa? O médico não acreditou. O senhor teve algum sintoma? E ele falou assim: sintoma do que o senhor queria que eu tivesse? O senhor não lembra quando eu saí daí, não? Eu estava tão bom que o senhor dispensou todo o tratamento? Que sintoma que eu podia sentir? Aquele homem tomou posse de uma palavra abençoada que nem foi dada, foi mal interpretada. Agora, você imagina quando a gente acredita na palavra diretamente abençoadora? Aquele médico ficou impactado. Ele percebeu que o relacionamento curava muitas vezes mais que o próprio medicamento. E aí, a primeira coisa que ele fez, tirou a mesa que ficava entre ele e os pacientes e começou a se relacionar de outra forma. A enfermeira trazia, quando o paciente ia passar pela quimioterapia, a enfermeira trazia um balde, botava do lado do paciente e falava: ó, o senhor vai sentir enjoo, náusea, pá, isso aqui tudo, vou botar isso aqui para ajudar o senhor. Ele falou: corta isso. Fala para os pacientes assim: se precisar de ajuda, me chama. Mas talvez você não precise, porque a maioria das pessoas dormem quando faz quimioterapia. E muitos dormiam, gente. Fizeram um teste e pegaram 100 pessoas com fase inicial de câncer e deram soro e disseram que aquilo era quimioterapia. Dos 100, 40 ficaram carecas, perderam o cabelo, caiu o cabelo tomando soro. Porque acreditaram que era quimioterapia. A palavra de Deus, querido, não está falando de força de expressão, não. É real. A palavra sugestiona. Ela mexe com você. Eu fiz uma palestra dessa uma vez numa escola, dirigida para a questão da educação. E aí, no final, um casal me chamou e falou assim: Elizabeth, na minha casa foi o oposto disso aí. O rapaz falou: minha mãe teve câncer, ele contou. E
nós ficamos assustados, mas conseguimos um médico cristão, um homem de muita fé, muito animado, muito otimista. Não mentiu para minha mãe, contou exatamente o que ela tinha, mas disse para ela assim: a senhora tem um desafio grande, mas se a senhora quiser, eu vou lutar com a senhora nesse desafio e a gente vai vencer. A senhora acredita nisso? E ela falou: eu acredito, então vamos lutar junto. Durante 2 anos, ela não quis que ninguém soubesse, só a família. Ela não saiu do trabalho, não mudou o ritmo de vida dela. E ela lutou contra o câncer com a maior garra do mundo. 2 anos depois, esse médico não tirava férias há muito tempo. E estava cansado, resolveu viajar 30 dias e pegou os pacientes todos e distribuiu com os amigos, com os colegas. Quando ela foi fazer a primeira consulta no médico substituto, ela colocou a papeleta lá em cima da mesa, o médico leu e disse para ela assim: não estou entendendo nada. O caso da senhora é tão grave que a senhora já tinha que ter morrido há 2 anos atrás. Quando o médico voltou, ela estava em coma, não pôde salvá-la. Isso eu ouvi do filho dela. O que uma pessoa sustentou com palavras durante 2 anos, um outro destruiu só numa conversa. A palavra muda o físico, ela gera vida e gera morte. E eu vou mostrar para você como a palavra mexe com o corpo da gente. Nunca matei ninguém, tá, gente? Se tiver algum médico para socorrer, aí a gente vai colaborar. Mas, brincadeira. Eu queria que você pensasse uma coisa. Imagina que você tem um limão aí na mão. Pensa no limão. Imagina você partindo esse limão. Agora, chupa o limão. Todinho, azedo, não bota sal não para melhorar não. Azedo, chupa o limão todinho, espreme na boca assim. Imagina você chupando aquele limão até o último caldinho, bem azedinho, e chupa ele todinho. Eu gosto das caretas que eu vejo. Alguém sentiu que deu água na boca? Levanta a mão. Ninguém chupou limão. Eu falei e você imaginou. E o teu corpo respondeu. Sabe onde está escrito isso na Bíblia? Lá em Provérbios. Diz assim: assim como você pensa, assim é. Aí Paulo confirma depois. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa índole, tudo que produz coisa boa, nisso pensai. Não é? Acontece que a palavra estimula pensamento. Se eu contar uma história para você, se eu falar para você assim, eu quero falar sobre uma melancia, que eu gosto muito, mas não tenho paciência para tirar aqueles carocinhos pretos da melancia, certo? Mas eu vou falar de uma melancia bem vermelhinha, bem suculenta, mas eu vou te pedir uma coisa: você não pode visualizar uma melancia, tudo bem? Não, você já visualizou a melancia. Então, quando você fala uma palavra, a sua mente, para entender essa palavra, ela visualiza a situação. Amém? Muito bem. Isso significa que quando a gente fala, produz imagens mentais na cabeça da gente e na cabeça dos outros. Agora vamos pensar uma coisa. Alguém aqui, por exemplo, você assiste um filme. Se eu contar um filme aqui para você, você não faz imagem das cenas? Se você lê um livro, você não faz imagem do que está lendo? Muito bem. Alguém aqui conhece alguém que vive reclamando de doença e da vida? Conhece alguém? Essas pessoas não vêm para a igreja, só vêm para a igreja quem conhece elas. Porque quando eu falo isso, ninguém fala, eu sou assim. A gente fala, eu conheço alguém assim. Não é assim? A gente sempre conhece alguém, mas ninguém é assim. Essas pessoas não vêm para a casa de Deus, a gente tem que convidar ela, gente. Né? Mas, quando você reclama demais, pessoas que reclamam muito da vida, reclamam muito de doença, ela fala e o corpo dela vai responder na imagem da mente. Ela vai acreditando que está ruim. Ela vai acreditando que a coisa está no fim. Tem gente que está no fim há 40 anos, não morreu ainda, né, gente? Mas quando você fala isso, pessoas que falam isso são carentes. Elas querem atenção, elas querem alguém se preocupando com elas. Acontece que não funciona, porque quanto mais você reclama, menos pessoas você tem perto de você. Porque é desagradável você chegar perto de uma pessoa que reclama o dia inteiro, o tempo todo. É ou não?
Então, ao invés de atrair pessoas, você vai distanciar as pessoas. Tem gente que reclama de tudo. Eu conheci uma senhora, numa cidade que eu morei, que a gente passava por ela e falava, dona fulana, a senhora vai para onde, querida? Vou para o médico, minha filha, minha coluna está um arraso, estou com muita dor. Uma semana depois, e aí, foi no médico, melhorou? Menina, que remédio abençoado é aquele? Acabou a dor na minha coluna, mas também acabou com o meu fígado. Não tinha jeito dela ficar com a coisa boa, ela tinha que falar uma coisa ruim depois. Então, se você vive assim, querido, a sua mente fica contaminada com coisa negativa e o seu corpo responde a isso, certo? Como é que funciona isso no relacionamento com uma criança, por exemplo? Criança não entende força de expressão. Criança entende as coisas literalmente. Quando a minha filha era pequena, ela falava assim, mãe, onde você arruma tanta Bíblia? Eu falei, eu não tenho um monte de Bíblia, eu tenho 2. Ela falou, não, você tem muita Bíblia, porque todo final de semana você fala que vai pregar o Evangelho. Ela achava que eu pregava as Bíblias na parede. Porque a criança entende a coisa do jeito que você fala. Aí, quando você fala com uma criança assim, menino, eu tenho vontade de enforcar você. Eu já vi um pai que falava assim, eu tenho vontade de jogar você no chão e pisar no teu pescoço. Eu tenho vontade de tampar você na parede. Quando você fala isso, você não vai matar o seu filho, você não vai pisar no pescoço dele, a não ser que você seja doido. Se você fosse doido, você não estava aqui hoje. Certo? Então, a gente não faz isso. Mas quando você fala, a criança, no mínimo, imagina a cena. Certo? Ela vai imaginar isso. Então, você tem que ter cuidado com o que fala com uma criança. Ela vai produzir imagem daquilo. E aí, quando seu filho não estuda, por exemplo, aí você fala assim, larga de ser burro, vê se você estuda, deixa de ser idiota, deixa de ser malandro, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser desorganizado, deixa de ser malcriado. Quando eu falo com uma criança, deixa de ser, eu estou dizendo que ela é. E aí a criança não sabe o que é. Ela não sabe se ela é boa, se ela é ruim, se ela é feia, se ela é bonita. Como ela vai pensar a respeito dela mesma? Como ela vai construir a autoestima dela? A partir do sinal que você dá. Aí ela cresce achando que ela é malcriada, preguiçosa, desorganizada, burra, idiota, que não vai ser nada na vida. De onde ela vai tirar força para vencer? Se você mesmo desconstruiu a base dela. A palavra vai minando os planos que Deus tem para a vida dessa criança. Está entendendo? Deus planeja e a gente puxa o tapete. Por isso que a gente tem que aprender. A gente precisa buscar informação, a gente não sabe. Nós viemos de uma criação que foi errada. Mas não adianta você chegar em casa agora e falar assim, liga para sua mãe e fala assim, você acabou com a minha autoestima. Descobri que você destruiu a minha vida. Não faz isso não, querido, porque a vida dela também, ela também um dia foi criança. E ela ouviu isso dos avós dela, que ouviram dos pais dele. E vai sendo geração de geração de pessoas equivocadas, traumatizadas e inseguras. Deus perdoa o tempo da ignorância, mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a partir de hoje, a gente vai falar de maneira correta, em nome de Jesus. Amém? O que Deus quer não é que você saia daqui se sentindo culpado pelos erros que cometeu, de jeito nenhum. Deus não tem prazer em condenação, não. Ele tem prazer em transformação. Então, o que Ele quer é que você faça o melhor agora. Aí tem gente que fala assim, mãe Elizabeth, mas agora meus filhos casaram e eu tenho até neto, o que eu vou fazer? Querido, nunca é tarde para mudar. Uma moça, uma vez num congresso, ela leu esse livro, O Poder da Palavra. Ela falou assim, olha, eu comprei, apesar dos meus filhos estarem casados e as minhas filhas já terem netos. Ela disse, eu tenho 2 filhas que eram minhas melhores amigas. Hoje, elas estão distantes, elas não falam comigo. E depois que eu li o livro, eu entendi que quem afastou fui eu. Eu cometi aqueles erros. Um dia liguei para as 2, chamei para ir num restaurante que eu queria levar elas para almoçar. Sentei com elas no restaurante, pedi perdão por todos os erros que eu cometi. Hoje voltaram a ser minhas melhores amigas. Sempre é tempo para reconstruir relacionamento. Amém, gente? Muito bem. A gente não pode destruir a autoestima de uma criança. Mas aí você pensa assim, bom,
Para eu não frustrar uma criança, eu vou deixar ela fazer tudo que ela quer. Quantas pessoas chegaram no meu consultório com crianças agressivas? Uma chegou no consultório com um menino que batia no rosto dela o tempo todo, 2 aninhos. O rosto dela estava vermelho. E ela falou assim, Elizabeth, eu trouxe ele para ele fazer terapia, porque olha só como que ele me bate. Eu falei, não, querida, você que precisa de terapia. Por que você não pega na mãozinha dele e fala assim, não pode? Porque eu vou traumatizar ele. Eu falei, traumatizada vai ficar você quando ele tiver 10 anos. Porque se ele bate no seu rosto com 2, quando ele tiver 10, ele te expulsa de casa. A gente não, Deus entregou para a gente educar e dar limite. Infelizmente, hoje, a gente tem tanta coisa para fazer, a vida vai consumindo de tal forma que você não tem tempo nem energia para dar limite. Mas essa é a obrigação da gente, a gente precisa fazer isso. A gente precisa educar. Não adianta você ameaçar a criança, eu vou falar com o pastor. O pastor não está aqui para educar teu filho. A professora na escola não tem que educar seu filho. Quem tem que educar o filho é a gente. É a gente que precisa fazer isso em casa. Aí a gente pensa assim, como é que eu faço isso sem ferir o caráter? Como é que eu vou falar dos erros de uma criança sem traumatizar uma criança? Eu tenho que corrigir do jeito que Jesus ensinou. Um dia eu estava lendo a passagem da mulher que foi pega em adultério e levado para Jesus consentir no apedrejamento. E naquela hora que eu estava lendo aquilo, o Espírito Santo me mostrou como é que ensina uma criança. Interessante isso, né? Quando a gente lê a Bíblia e ora para o Espírito Santo clarear, ele clareia coisas que a gente nunca viu antes. E aí, o que isso tem a ver com a educação? A mulher foi pega no erro. Levaram para Jesus, ele falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foi embora todo mundo, ficou a mulher. O que ele disse para ela? Vai e não peques mais. Quando Jesus fala, vai e não peques mais, ele ensina a fórmula de educar, de corrigir. Preserve as pessoas e condena o pecado. Vai significa, eu não vou te condenar. Agora, o pecado você não vai fazer mais, não. Certo? Então, o que a gente faz? A gente fala do pecado e não da pessoa. O problema é que a gente pega o pecado com a pessoa e joga fora. Você não presta, você é isso, você é aquilo. Você junta o pecado, impregna na pessoa e fica como se a pessoa não pudesse ser transformada. O pecado não é a pessoa. Como isso é na prática? Quem é a companhia elétrica daqui? Celeste. Meu Deus, não entendo os nomes. SC, Celesc. Beleza. A Celesc. Muito bem. Aí seu filho nunca apaga a luz quando sai do quarto. Ó, quando passa pela casa acendendo tudo quanto é luz. Aí você está cansado de falar, menino, eu não sou sócio da Celesc. Adianta de nada, ele não entende sociedade, contabilidade, administração, nada disso. Nada disso. E aí o que a gente fala? Meu filho, olha, a lâmpada tem que ser apagada quando sai do quarto. A porta da geladeira tem que ser fechada depois que abre. O vidro d'água do refrigerante tem que fechar depois que toma. O dever de casa tem que ser feito depois das 5 horas da tarde. Senão não tem brincadeira. Você fala da coisa, do comportamento, mas não ataca a pessoa. Por quê? Porque quando você ataca a pessoa, ela se defende. Aí você fala com uma pessoa, ela não quer nem mais ouvir você. Porque você atacou. Vamos pensar uma coisa. Quantos aqui tem patrão? Trabalha fora. Que bom, às vezes eu pergunto isso, ninguém levanta a mão e fala, vou vir para essa igreja, porque aqui todo mundo é rico. Vamos imaginar uma coisa. Você chega no seu trabalho, faz alguma coisa que não está certa. Seu patrão fala com você assim, seu lerdo, seu imbecil, seu idiota, seu burro, como é que você é capaz de fazer uma besteira dessa? Até ele falar o que você fez de errado, você está acabado. Não é não? Você está moído por dentro. Você está completamente descompensado. Se ele chega para você e fala assim, olha só, desse jeito não funciona, faz assim que dá certo. Resolve isso? Com certeza. É isso que a gente tem que fazer com criança. Isso aqui não se faz, faz desse jeito. Mas não ataca. Amém, gente? A gente preserva a pessoa e condena só o pecado. Tem coisas que a gente fala
que a gente usa uma palavra parecida, que tem um significado parecido, mas essa palavra é negativa. Você pode usar uma outra palavra que tem o mesmo significado, mas ela é positiva. Por exemplo, quem aqui tem filho ou aluno teimoso? Levanta a mão. Gente, o sonho de consumo de pai, mãe, professor é você falar não e a criança falar tá bom. Tudo de bom, não é não? Você fala não e ele fala tudo bem. Você diz não, ele recua. Vamos imaginar que Deus ouvisse isso. Graças a Deus ele não ouve todas as nossas orações. A gente não sabe o que pede. Mas vamos imaginar que você ora e pede a Deus um filho e um aluno que você fala e ele recua diante do seu não. Quando ele fizer 18 anos, ele vai prestar o vestibular. Se de repente ele não passa no vestibular, a vida disse não para ele. Ele entendeu que diante do não ele tem que fazer o quê? Recuar. Aí ele tem 20 e poucos anos, vai prestar um concurso, tem 5.000 candidatos, mas só tem 5 vagas. De repente ele não entra. A vida disse não para ele de novo e ele entende que diante do não ele tem que recuar. Aí eu tenho certeza que você vai querer um filho teimoso. É ou não é? Só que ele não vai aprender a ser teimoso de um minuto para o outro. E se você chamou ele de teimoso a vida inteira, ele vai achar que teimoso é uma coisa ruim. O que eu faço? Dou tudo que o filho quer para ele aprender a ser persistente? Não. Eu troco essa palavra, teimoso, por persistente, mas não preciso dar o que ele quer. Jesus me ensinou isso uma vez. Gente, esse livro, O Poder da Palavra dos Pais, não significa que eu sou uma pessoa que acertei tudo e estou ensinando para pessoas que não sabem. Não, eu errei tudo aquilo ali. Até hoje, a minha filha fala comigo às vezes, mãe, você precisa ler um livro, chama O Poder da Palavra dos Pais. Que às vezes eu esqueço. A gente tem que estar o tempo todo aprendendo. Mas Deus me deu, uma vez, uma unção assim maravilhosa. Eu estava conversando com meu filho, ele tinha 10 anos de idade. Ele queria uma arminha. Era um brinquedinho que era uma réplica de uma arma e saíam umas bolinhas que machucou o olho de uma criança um dia. Alguém já viu esse brinquedo? Tinha antigamente, né? Muito bem. Meu filho queria muito essa arminha. Ele determinou que ele ia ganhar e eu determinei que não ia dar. Só que nós dois temos um temperamento parecidíssimo. Os dois são persistentes. Eu falava os meus motivos, ele falava os dele. Eu não ouvi o dele, nem ele ouviu o meu. Sabe quando marido e mulher estão discutindo? Um não ouve o argumento do outro. Enquanto o outro fala, você fica pensando como é que eu vou derrubar o argumento dele. É uma briga, é uma disputa para ver quem ganha a discussão. Não é acordo. Era assim a situação, não tinha acordo. Ele não me entendia, eu não entendia ele. Só que eu comecei a ficar irritada, porque ele não desistia de jeito nenhum. E quando eu fiquei muito irritada, eu falei, eu vou acabar com esse negócio agora. Eu pego um chinelo, dou uma boa chinelada e eu vou mostrar quem manda que sou eu. Só que antes de fazer isso, eu quietinha orei com Deus. Eu falei, Espírito Santo, me dá uma luz. Na mesma hora eu esfriei, acalmei. Olhei para ele e falei assim, rapaz, você é um cara que nasceu para vencer. Você tem uma característica de vencedor. Você não desiste fácil das coisas. Você é persistente. E é isso que a gente precisa ser para a gente vencer na vida. Então, continua assim. Não desista fácil das coisas que você quer, não. Lute pelo que você quer, porque é isso que faz um vencedor. Mas essa arminha eu não dou, tá bom? Gente, eu falei tanta coisa boa para ele, que ele ficou tão impactado de ouvir coisas bonitas a respeito dele. Ele ficou me olhando assim, parou de falar. Nunca mais ele pediu a arma. Hoje ele é adulto e é militar. Pois é. Hoje eu arrependo de não ter dado a arma. Eu podia resolver isso lá no passado. Eu ganhei lá, ele ganhou aqui. Entendeu? Bom, a gente imagina que a gente usa palavras para mudar as pessoas. Mas a gente usa a palavra errada. Você quer mudar o comportamento de alguém criticando uma pessoa. Você quer mudar o comportamento da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, criticando.
E muitas vezes a crítica só derruba, desanima as pessoas. Se você ouve crítica o tempo todo, você fica desanimado. Imagina uma dona de casa que todos os dias faz comida, organiza a roupa do marido e um dia ele não encontra aquela camisa que ele quer. Aí ele faz um escarcéu porque aquela camisa não está ali aquele dia. Mas e os dias que ela estava passadinha? Ele não viu. Um dia ele não gosta da comida. E os outros dias todos que ela fez comida? Ele não lembra. Isso desanima. Você só falar do negativo e nunca falar do positivo vai desanimando. Quando a gente faz isso com o filho, com o marido e com a mulher, você tira o ânimo da pessoa de fazer alguma coisa boa para você. Uma moça estava ouvindo essa mensagem e ela falou assim: Elizabeth, eu faço tudo isso que você falou aí. Eu só critico. Eu quero que as pessoas mudem, mas eu só aponto o erro. E eu faço isso muito mais com meu marido do que com meus filhos. As duas palavras mais bonitas que eu chamo meu marido por dia é lerdo e imprestável. Lerdo e imprestável. Mas o cara é lerdo mesmo, o que eu vou fazer? O armário da cozinha vai cair, vai matar uma criança. Eu já falei com ele. Se matar um filho meu, eu mato ele. Acontece que ele não se sensibiliza, não. Quanto mais eu falo, menos ele faz. Agora eu entendi por quê. E olha, sabe o dia que eu mais falo com ele? Domingo. Ele vai para a calçada lavar a moto dele. Ele capricha aquela moto como ele não faz nada dentro de casa. Eu não ando na moto, meus filhos não andam na moto, só ele que anda. Por que ele tem capricho com o que é dele e ele não cuida do que é nosso? Eu sento na calçada e falo 4 horas no ouvido dele. O homem não abre a boca, mas também não faz nada para mim. Aí ela disse uma coisa importante. Ela falou assim, quer saber? Eu vou mudar. É isso que Deus quer ouvir de você hoje. Eu vou mudar. Você pode dizer isso? Eu vou mudar. Vamos convencer a Deus disso? Eu vou mudar. Amém, querido. Agora, para mudar, não basta boa vontade. Essa mulher mudou. Mas ela fez uma coisa. Que só a unção do Espírito Santo de Deus para ela conseguir fazer isso. Ela ficou quieta 1 semana. Mulher calada, se o Espírito Santo não estiver junto, não consegue. Então, se os homens gostaram da ideia, ora pelo Espírito Santo da vida da sua esposa. Se você determinar isso, ora pelo Espírito Santo na sua vida. Porque sozinha você não vai se calar. Não tem alternativa. A gente não consegue. Ela orou, pediu a Deus e ficou quieta. Durante 1 semana. O marido preocupado. Mas ele ficou querendo saber o que estava acontecendo, mas ele pensou, se eu provocar ela, ela vai falar de novo. Vai que é Deus que está me dando essa paz. Eu vou curtir a paz e vou deixar quieto o negócio. Senhor, eu entrego para ti. Pronto. Chegou domingo, querido, ele foi lavar a moto. Aí ela foi consertar. Amor, eu vim aqui dizer para você uma coisa que já era para ter dito há muitos anos. Eu quero que você saiba que desde que a gente se conheceu, eu penso isso. Eu quero que você entenda que eu tenho o maior orgulho de ser casada com um homem zeloso e caprichoso igual você. Um dia eu vou ver essa moto no museu, porque ela vai durar para sempre. O cara ficou tão comovido com o que ouviu, que segunda-feira, quando ela acordou, o armário estava pregadinho no lugar. Por quê, querido? Porque é muito bom quando você é reconhecido, entusiasma você a fazer o melhor. Seus filhos, seu marido, sua esposa precisam disso. Reconhecimento. Gente, Jesus fez isso. Ele chamou 12 homens cheios de defeitos. Mas ele transformou aqueles 12 homens em 12 líderes. Como? Apontando defeito? Não, extraindo dele o que tinha de melhor. Quando você extrai o que a pessoa tem de melhor, ela fica tão motivada com aquilo que os problemas e os defeitos afundam, perde o valor, fica realçada a qualidade. Amém, gente? Vamos aprender a fazer o que Jesus fez. Muito bem. Como a gente usa a palavra? Nós usamos a palavra de maneira errada. A Bíblia ensina o que a gente tem que fazer. E a gente esquece de interpretar a Bíblia segundo o olhar de Deus. Exemplo. Quantas vezes nós usamos a culpa
fora da vontade de Deus. Deus não quer que a gente se sinta culpado, Ele quer que a gente se sinta responsável. Por quê? Quando você se sente uma pessoa culpada, você fica se castigando, se punindo. Você fica acuado num canto, se torturando. E Jesus já perdoou os nossos pecados, querido. Ele não quer que você se condene, Ele não está te condenando. A culpa é uma autocondenação. Mas Deus quer que a gente finja que não errou? Não. Ele quer que a gente reconheça o erro e sinta responsável por ele. Assim você vai mudar. Então, Deus não quer culpa, Ele quer responsabilidade. Infelizmente, a gente usa a questão da culpa com as crianças. Você quer educar uma criança e faz ela se sentir culpada. Menino, você está acabando com a minha vida. Olha, eu estou ficando careca por sua causa. Calvície é genético, viu, gente? Criança não tem capacidade de fazer ninguém perder cabelo, não. Você fala, eu estou perdendo os dias da minha vida, dei os melhores anos para você e você não reconhece. Eu conheci uma mãe, que a menina desde pequenininha, a mãe falava com ela, no meu enterro você não vai não, tá? Porque foi você que me matou aos poucos todo dia. Toda noite essa menina ia, até os 15 anos de idade, no quarto da mãe de madrugada, para botar o dedo no nariz dela e ver se ela estava respirando. Porque ela achava que estava matando a mãe todo dia. Quando você faz isso, você vai acusando, você vai trazendo culpa. Para a pessoa se livrar do sentimento de culpa, ela precisa ficar longe de você. Porque quanto mais perto de você, mais ela lembra que é culpada da sua destruição. Entende? Aí a gente afasta as pessoas por causa da culpa. Tinha uma mãe que era mestre em culpar a criança. E ela tinha uma menininha de 8 anos que era esperta demais. E um dia essa garotinha de 8 anos chegou para a mãe e falou assim, você é vaidosa, mãe, mas está ficando velha, porque estou vendo bem uns fiozinhos de cabelo branco nascendo aqui. Aí a mãe não perdeu a chance, falou, sabe o que significa isso? Desgosto que você me dá todo dia. Aí a menina não perdeu a chance, falou, é mesmo, mãe? Então a coisa está feia, né? Porque o cabelo da vovó está todo branco. Outra coisa que a gente faz contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz, não temas, várias vezes. Deus tem o cuidado para dizer, não temas. Porque quanto mais você tem medo, mais você fica acuado. Deus quer que a gente tenha ousadia porque a gente confia nele. Mas, infelizmente, a gente usa o medo para controlar pessoas. Quando você não tem autoridade, você impõe com medo. Você é ditador, você é autoritário. Autoridade é diferente de autoritarismo. Se você reconhece a autoridade que Deus te deu, você fala e o filho tem que obedecer. É o tom que você fala. O problema é que a gente não fala com tom de autoridade. A gente fala assim, meu filho, não mexa aí não, meu filho. Isso não é ordem, querido. Isso é um apelo emocional que a criança obedece se ela quiser. É diferente de você falar, larga isso agora. Está dito no tom da sua voz que não tem alternativa. Mas a gente fala de um jeito que a criança sabe, não, dá para teimar mais um pouquinho, dá para teimar mais um pouquinho. Aí você vai falando, vai esticando. Quando seus nervos já estão por aqui, você esgota, você berra, faz um escândalo, quebra coisa e bate. Não precisava. Fala com a autoridade da primeira vez que resolve o problema. Amém, gente? Quando você não consegue fazer isso, você põe medo. Tinha uma professora que ela tinha medo das crianças. Ela não conseguia controlar crianças. Então, ela pegou uma turma de crianças bem pequenininhas e a estratégia que ela teve para ser respeitada é já chegar colocando medo. Então, ela falava duro, ela gritava, ela amedrontava todo mundo e as crianças ficavam todo quietinho. Um dia, ela foi ensinar sobre as baleias. E ela disse, na aula de biologia, as baleias são muito maiores que um ser humano, mas a garganta dela, em proporção ao corpo, é pequena. Tanto que ela é muito maior que uma pessoa, mas não pode engolir uma pessoa. O Luizinho era frequentador assíduo da escola dominical. O Luizinho falou assim, agora pegou. Jonas foi engolido pela baleia. Se cair na prova, eu boto o que está no livro de biologia ou que eu boto o que está na Bíblia. Criou coragem e perguntou, ô tia, e o Jonas? Que Jonas, menino? O Jonas que foi engolido pela baleia, está na Bíblia. Bíblia?
Você vai falar de Bíblia comigo? Eu estou te falando de ciência. E você vai falar de Bíblia? Bota o que está na Bíblia para ver se eu não te dou 0 e faço você perder de ano. Vai escrever o quê? Calma, tia. Eu vou colocar o que a senhora mandar. A senhora quer que ponha da ciência, eu ponho a ciência. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando eu chegar no céu, que um dia eu vou morrer, eu vou encontrar com Jonas e eu vou pedir para ele me explicar direitinho, então, como que o negócio aconteceu. A tia não gostou, achou que ela ia ficar com a última palavra, falou assim, quem falou que esse Jonas seu está no céu? E se ele estiver no inferno? Aí ele perdeu a paciência. Nesse caso, pergunta a senhora, quando a senhora chegar no inferno. Outra coisa que a gente faz, querida, a gente vive fazendo comparações. Jesus encontrou 12 homens muito diferentes um do outro. Ele nunca comparou ninguém com ninguém. Ele respeitou cada um do jeito que era. E a gente compara. Meu filho, por que você não é legal igual o seu irmãozinho? Por que você não estuda igual a sua irmãzinha? Por que você não comporta igual o seu priminho? Por que você não tira as notas do fulano? E isso vai a vida inteira. Por que você não passou no concurso igual ao do outro? Passou num concurso bacana. E vai indo a vida toda. Você compara e o seu filho vai sempre sentindo a sensação que você admira o outro e não admira ele. A gente tem que reconhecer as pessoas do jeito que elas são. Uma mãe chegou no meu consultório e falou assim, Elizabeth, conserta essa garota aqui para mim. A menina tem 16 anos. Conserta. A primeira coisa que me veio na cabeça, eu tenho consultório e não oficina. Mas para não sair da graça, eu fiquei quieta. Aí, ela falou assim, essa menina não obedece em nada. Ela não estuda, ela só estuda para passar, nunca perdeu de ano, mas não tira mais do que 6. E outra coisa, fala com Deus e o mundo na escola, conhece todo mundo. Todo final de semana tem festa para ela ir, porque ela é popular na escola. E você não vai acreditar no que eu vou te falar. Ela não tem prazer de arrumar uma cozinha para mim. Eu falei, minha irmã agora pegou, porque eu também não tenho não. Eu queria perguntar à dona de casa aqui, já chegou diante de uma pia cheia de panela engordurada e falou, obrigado, Senhor, realizou meu sonho? Nunca. Certo? Nunca. Aí você quer que um adolescente tenha prazer de arrumar? Não, você tem que botar ela para arrumar sim, ela tem que ajudar você. Agora, cara boa, você está pedindo muito, querida. Se você não gosta de cara feia, você bota ela para arrumar e sai de perto, que os olhos não vê, o coração não sente. Cara boa, você não pode exigir. Aí ela falou assim, Elizabeth, mas ela podia ser igual a minha filha de 18 anos, a minha bênção. Eu falei, como é essa bênção? Menina, ela faz tudo que eu mando antes de eu mandar, estuda dia e noite no tempo vago dela, quando ela não está trabalhando para mim, tira 10 em tudo, não conhece ninguém na escola, nem tem celular, não tem amigo nenhum, não vai para festa nenhuma e nem escuta a voz dela em casa. Eu falei, então a senhora leva essa para casa e me traz a outra. Quem é que está doente? A gente compara para ficar bom para a gente, querido. Para ficar melhor para a gente. Mas não é assim que Deus quer. A gente tem que respeitar as pessoas do jeito que Deus mandou. Amém? E ajudar elas a serem melhores. Muito bem. Quanto mais a gente fala, com certeza mais a gente deve errar. Quem é que fala mais, o homem ou a mulher, gente? Dizem que o homem fala 10 mil palavras por dia. É muito. Às vezes 7 mil, 10 mil. Mulher fala 20 mil, calma. Nervosa, foi impossível contar ainda, não teve jeito. Agora vamos pensar. Tem muitas coisas que os homens têm que aprender com as mulheres, viu? Tem muitas coisas que as mulheres precisam aprender com o homem. Mas como o tempo está acabando, eu vou falar de uma coisa que a mulher precisa aprender com os homens. Vamos imaginar uma cena assim. Seu filho começou a brincar com os brinquedinhos dele, jogou o baú, entornou na sala. Brincou à vontade. Depois que ele acabou, não quis mais, ele larga o brinquedo com a maior cara de pau e sai e deixa a bagunça para você. Alguém já viu essa cena antes? Todo mundo. Se o pai chega na hora e quer resolver o problema, o pai chega e fala assim, ei, volta aqui, junta tudo e guarda. Os homens podem dizer amém? E se a mulher chega? Ela já enche o pulmão, que vai precisar de muito ar para falar.
Ela enche o pulmão e fala, menino, quantas vezes eu mandei você tirar esse brinquedo? Só esse mês foi 278 vezes. Vocês falam que eu sou neurótica e que eu falo demais. Se vocês tivessem me ouvido da primeira vez, eu não estava aqui falando igual uma doida como eu estou falando agora. E outra coisa, eu já disse para vocês, eu trabalho fora, trabalho dentro de casa, são 5 para bagunçar, só uma para arrumar. E vocês não têm o braço quebrado. Cada um pode colaborar um pouquinho comigo. E eu vou falar uma coisa com vocês. O dia que eu ficar doente, que eu ficar internado, eu quero ver como é que essa casa funciona. E se eu der a doida um dia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair andando, ó, eu vou embora, eu vou andar. E eu quero ver como é que esse negócio aqui vai funcionar. Meu Deus, só misericórdia de Deus na vida da gente. Aí, querido, a mulher pergunta assim, por que obedece a ele e não me obedece? Eu vou dizer para você, querido, você não deu uma ordem, você teve uma crise existencial. O brinquedo sumiu da memória do seu filho. Sabe o que está na cabeça dele? Um braço quebrado, uma mãe fugindo de casa, a mãe internada no hospital. É desgraça demais. O brinquedo, querido, é a última coisa que ele vai pensar na vida. Então, fala direto do assunto. Seja objetiva. É junta e guarda. E sabe como a gente termina essa história depois desse discurso louco todo? Você vai lá e junta o brinquedo e guarda. Para que falou se vai juntar, querida? Se é você que vai fazer, então não fala. Amém, gente? Mas a diferença do remédio para o veneno é a dose. Xarope é bom, mas se der 1 litro de xarope, você mata alguém. A gente não pode falar de mais e nem de menos. E muitas vezes, os filhos crescem e a gente nem vê eles crescerem, porque você não tem tempo para prestar atenção. E aí, ele pode chegar triste de uma aula, magoado, aborrecido com um amigo, e você não fala nada porque você não tem tempo para olhar para ele. Tinha um garotinho chamado Paul, que até os 5 anos de idade viveu como se fosse órfão, e tinha pai e mãe. Só que ele morava afastado, ele ficava com uma empregada da casa, a mãe e o pai chegavam tarde do trabalho, e ele ficava doido para conversar com o pai e a mãe, mas os pais sempre falavam, meu filho, calma, eu não posso falar com você agora, a mamãe tem que cuidar dos afazeres da casa, eu tenho que providenciar amanhã. O pai falava, eu tenho que cuidar da agenda. Final de semana eles saíam, estavam sempre com muitos amigos, o menino nunca tinha ninguém. Não tinha garotinho, não tinha brinquedo por perto, criança para brincar por perto. Um dia, a mãe comprou um telefone, e naquela época poucas pessoas tinham telefone. Aí o garotinho prestava atenção numa coisa. Final da tarde, quando ela chegava, ela queria perguntar o telefone de alguém. Ela dava 3 batidinhas no telefone e perguntava, uma informação, por favor? E aí conversava com a telefonista. O garoto achava interessante porque dentro daquele aparelho ali tinha gente. E ele achava legal aquilo. Um dia, ele machucou o dedo com o martelo do pai. Deu uma dor insuportável. Ele saiu pela casa procurando alguém para ver ele chorando, com nó na garganta. E criança, querido, não chora sem plateia porque é desperdício. Certo? Se ninguém vê, não tem graça chorar. E não tinha ninguém, a empregada estava do lado de fora arrumando as coisas. Ele lembrou do telefone, pegou o telefone, 3 batidinhas. Informação, por favor. Aí a telefonista... Ô, meu bem, o que houve com você? Ele, chorou primeiro, né, gente? O objetivo era chorar. E aí, depois que ele chorou bastante, ele contou o que houve. Ela ensinou ele a pegar um gelinho, ralar no pano de prato, botar no dedo e bater um papo de 1 hora com ele no telefone. Não falou que estava trabalhando, não se mostrou ansiosa. No dia seguinte, no mesmo horário, o que ele fez? Uma informação, por favor. Mais 50 minutos de papo no telefone. Entrou para a escola, não tinha ninguém para ensinar o dever de casa. Como é que ele fazia o dever de casa? Uma informação, por favor. E aí ela ensinava o dever de casa. Quando tinha probleminha que ele não saía, não conseguia fazer, me explica aqui. Falava o problema e ela explicava. Quando não tinha dúvida de nada, ele dizia assim, como é que escreve mesmo exceção? E aí ela sabia que ele não tinha dúvida, mas ele queria assunto. Foi assim até os 9 anos de idade, todo dia de segunda a sexta. Eles batiam mais ou menos 1 hora de papo. Era a amiga principal que ele tinha. Era a pessoa que dava atenção para ele. Com 9 anos, a família dele foi transferida de empresa para um outro estado. A telefonista era outra.
ele sentiu uma falta enorme dela, mas nunca esqueceu daquela voz. Quando ele fez 21 anos, ele foi prestar um concurso e pegou um voo que fez uma conexão pertinho da cidade onde ele nasceu. Ele podia ficar 40 minutos no aeroporto esperando um voo de um voo para o outro. E aí ele foi para o telefone e ligou para a telefonista da cidade. E para o impacto dele, para a emoção forte, a voz era a mesma voz. E quando ela falou qual a informação que o senhor deseja, deu aquele nó na garganta e ele mal conseguia falar de emoção. E quando ele conseguiu falar, ele disse, como é que escreve mesmo exceção? E os dois choraram muito no telefone. Ele disse para ela, eu tinha que voltar um dia para dizer a você que o homem que eu sou hoje, eu devo à importância que você me deu. Eu não sabia que eu valia mais que o trabalho de alguém. Nunca meu pai largou o que estava fazendo só porque eu chamei. Nunca a minha mãe deixou uma fazer que ela estava fazendo só porque eu chamei. Eu não tinha ideia que eu valia mais que a função de uma pessoa. E você mostrou para mim que eu valia. Eu quero dizer para você que o homem que eu sou hoje, eu devo tudo a você. E aí ela disse, eu também te devo muito. Eu sonhei em ter um filho a vida inteira. Pedi a Deus, ele não me deu. Mas um dia, ele trouxe você. E durante 5 anos, pelo menos 1 hora por dia, eu tive o prazer de me sentir mãe. Eles marcaram o encontro 1 mês depois. Quando ele voltou e foi procurar por ela, não pôde encontrá-la, porque ela morreu nesse intervalo. Os dois nunca se viram. Mas eles fizeram uma coisa que Jesus ensinou. Gente, é prioridade. Relacionamento é o que tem de mais importante. Todos nós temos direito de ter projetos de vida. Mas se você realizar 100% dos seus projetos e a sua família ficar para trás, você não vai se sentir um vencedor. Se você realizar 50%, mas sua família está junto com você, você é um campeão. Amém, querido? Porque no final das contas, o que vale nesse mundo aqui são pessoas. Se você estiver à beira da morte, você não vai lembrar de uma casa que você queria ter construído, nem de um dinheiro que você queria ter guardado, não. Você vai lembrar das pessoas que você amou e não disse para ela que amou. As pessoas que você amou e você não teve tempo para ficar com ela. Gente, no final das contas, é o maior tesouro que Deus deu para nós aqui nesse mundo. Pessoas é o que vale. Amém, gente? E para terminar, você sabe que a primeira vez é mentira, né, gente? Quando eu falo a primeira vez para terminar... Brincadeira, está terminando. A primeira, para terminar mesmo, sonhos são coisas poderosas demais. Quando eu entro no avião, eu sei que eu só estou ali porque um dia alguém sonhou com aquela história. Sonhos movem o mundo. Mas palavras destroem sonhos, por mais poder que eles tenham. Uma moça me procurou no meu consultório e falou, Elizabeth, eu sou cristã, eu casei para sempre. Mas eu não sabia que meu marido era desse jeito. A gente tem 3 filhas. Ele é muito desanimado. Ele é sem motivação. Ele é inteligente demais, mas está num trabalho que um amigo deu para ele, indicou a ele. Mas ele pode ser mais e ele não quer fazer e nem quer que eu faça. Ele diz que está bom assim. Mas com o que ele ganha, a gente nunca vai pagar boa escola para nossas filhas. Ou eu largo ele e trabalho para cuidar das crianças, ou fico com ele e não sei o que vai acontecer com as minhas filhas. Eu falei, traz esse seu marido aqui. Quando ele chegou, eu olhei para ele, Deus botou uma palavra na minha cabeça, em alto e bom som, sonho. Eu falei, vou direto ao assunto. Falei, o senhor tem um sonho? E ele ficou uma fera. Ele falou assim, não, e não me fale dessa palavra. Eu falei, nossa, foi na veia, né? Aí eu falei, não, claro que eu vou falar, Deus mandou, né? Eu falei assim, não precisa ser um sonho fácil de realizar, pode ser um sonho que o senhor acha que nunca vai ser possível. Eu só quero que o senhor me fale dos sonhos do senhor. Ele falou, se você me falar essa palavra mais uma vez, eu vou levantar daqui. Só que o homem tinha 2 de altura e 1 de largura. Eu falei, Deus, eu não vou encarar, não. O senhor não me leve a mal, eu acredito no senhor, mas eu não vou confrontar esse homem. Aí eu falei assim, tá bom, meu senhor. Vamos deixar isso aí quieto. E comecei a falar de outras coisas. 40 minutos que a gente estava conversando de outras coisas. Ele falou, eu lembrei do sonho. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, então me conta em nome de Jesus. Aí ele falou assim, eu tinha 6 anos de idade.
Fui para a escola a primeira vez. E a professora reuniu todo mundo no chão da sala e perguntou cada um sobre o sonho que tinha para o futuro. Um disse que queria ser médico, advogado, professor, dentista, cada um falou uma coisa. E o meu sonho era ser astronauta. E ela debochou de mim e disse que eu era ridículo, que eu nunca ia conseguir realizar um sonho tão imbecil que eu não sabia nem sonhar. A partir daquele dia, nunca mais eu me lembro de ter sonhado. Uma professora, com meia dúzia de palavras, destruiu a vida de uma família, não só de uma pessoa. Porque quando você destrói a vida de uma criança, você destrói a vida de muita gente atrás dela. Está entendendo, querido? Então, a gente precisa alimentar sonhos. Mas aí você pensa assim, meu filho, tem homens que queriam ser jogador de futebol, não teve oportunidade. Aí mal o filho nasce, fica em pé e bota uma bola na frente dele. Eu não fui, mas ele vai ser. Aí você queria ser médica, mas você não conseguiu. Casou cedo, teve filho, não pôde fazer medicina. Sua filha nasce e você fala, ela vai realizar o meu sonho. Gente, Deus dá dons, talentos e capacita cada um de maneira diferente. Se Ele dá capacidades diferentes para pessoas diferentes, é porque Ele tem um plano com ela. Não é não? Então, a melhor coisa que a gente pode projetar na vida de uma criança, de um filho, é que ele descubra qual é o sonho que Deus projetou para a vida dele. Amém? A gente ampara, a gente ajuda, a gente sinaliza, a gente mostra as coisas, mas a gente não dirige sonhos. Porque o sonho de Deus é que prevalece e não o nosso. Amém, gente? Muito bem. Para acabar de verdade, a gente precisa ter Deus na frente. Jesus é a razão de toda essa história. Ele é o centro dessa história. Se a gente seguir o que Ele ensina, dá tudo certo. Mas a gente precisa mergulhar nessa palavra e entender o que Ele está dizendo. E a palavra de Deus diz, não murmureis, em tudo dai graças. Que saia da sua boca nenhuma palavra torpe, somente aquela para abençoar, edificar aqueles que ouvem. E a você mesmo. Porque muitas vezes a nossa palavra é um diálogo interno. Você fala coisas ruins com você mesmo. A nossa palavra tem que ser abençoadora. Da mesma boca sai bênção e sai maldição, mas não é bom que seja assim. Nós, como filhos de Deus, como servos de Jesus, como filhos, a gente precisa falar segundo o coração de Deus. A nossa palavra tem que ser abençoadora para nós e para o outro. Tinha um rei que não entendia isso. Ele murmurava e reclamava o dia inteiro. Um dia ele conheceu um homem de Deus, que ele colocou como primeiro-ministro dele. Esse primeiro-ministro era um homem de muita fé. E ele dizia, majestade, eu não sei administrar as coisas, mas eu posso ajudar você a entender a vida segundo o olhar de Deus. E eu vou dizer uma coisa para o senhor precisa parar de murmurar. Aprender a dar graças, porque todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Aquele rei sentiu uma paz enorme com o que ouvia do primeiro-ministro. Colocou ele como homem de confiança. Só aquele homem de Deus é que saía com ele. Tudo ele confiava. Um dia, o rei perdeu o dedo num acidente, ficou aleijado. Ficou com 9 dedos e caiu em depressão. Falou, um rei não pode ter defeitos. E aí começou a cair em depressão e falar muita coisa ruim. O primeiro-ministro falou assim, majestade, a vida inteira eu falei para você dar graças. E que Deus, que tudo concorre para o nosso bem. Espera, um dia, Deus vai mostrar para você porque Ele te tirou um dedo. E aí o primeiro-ministro chamou os guardas, falou, prende esse homem. Todo mundo que chega perto de mim é mentiroso. E esse eu pensei que era exceção, mas não é. O Deus dele, nem que leve 200 anos, vai ter condição de provar para mim onde está o lado bom de ser um rei aleijado. Prendeu o primeiro-ministro, chegou o dia dele caçar aquilo que dava paz para ele. Ele foi caçar e o único homem de confiança que ele levava para o meio da mata com ele era o primeiro-ministro. Ele disse, a partir de hoje eu vou sozinho, não confio mais em ninguém. Só que chegou no meio da mata, tinha uma tribo de índio canibal, que precisava de uma oferta para o Deus de pedra deles. Pegaram o rei. Começaram a pintar o rei do pé à cabeça. Quando chegou na mão, viram que não prestava a oferta, tinha que ser perfeita. O homem era aleijado. Mandaram o rei para casa, todo pintado.
E o rei chegou feliz da vida. A primeira ordem que ele deu: solta o meu amigo, que o Deus dele é poderoso. Soltou o primeiro-ministro e ele diz: o seu Deus não precisou nem de 20 dias, quanto mais 200 anos, para mostrar para mim porque ele me tirou um dedo. Ele tirou esse dedo para aqueles homens não me tirarem a vida. E eu tenho muito que agradecer. Mas vou dizer uma coisa para você. Esse Deus seu, leva mal não, mas é esquisito demais. Porque ele cuidou de mim e eu nem acreditava nele. E você falou dele a vida inteira e ele abandonou você numa masmorra fria injustamente. Ele falou: abandonou não, meu irmão, ele me deixou lá. Porque se eu tivesse livre, eu ia caçar com você. E eu tenho meus 10 dedos. Então, amado, em tudo dê graças. Você tem a família que Deus te deu. É perfeita? Não. A minha também não é não. Mas eu também não sou perfeita e nem você. A gente está na família que a gente está para ajudar as pessoas a se aperfeiçoarem. A gente está na família que a gente está para ser aperfeiçoado pelas pessoas. Somos todos instrumento de Deus, um na vida do outro. Então, vamos ser abençoadores em nome de Jesus. Amém?